Olá, sou Luiz Pilan e estamos aqui para mais um Radar Assertive. Espaço para discussões de temas polêmicos e de temas que estão impactando a saúde corporativa das empresas aí do Brasil. Hoje vamos falar de um assunto que saiu das farmácias e chegou para as mesas de discussões dos RHs, as famosas canetas emagrecedoras. Um tema cheio de promessas, mas também cheio de perguntas. E como sempre, aqui não vendemos solução, a gente gera reflexão. Vamos lá, Bruna. Vamos lá. Obrigada, Pilan. Os medicamentos à base de GLP-1 viraram um fenômeno mundial. E com eles, uma pergunta nova bateu à porta do RH. A empresa deve ou não subsidiar esse tratamento como benefício? De um lado, a obesidade é uma doença crônica, séria e cara. E de outro, é um medicamento de uso contínuo, com riscos, contraindicações e que pode ser um terreno fértil para uso indevido. Para navegar esse assunto com responsabilidade, nós trouxemos 3 convidados que olham para o tema de ângulos diferentes. Doutora Dérica Harada, especialista em Medicina do Trabalho pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Medicina Legal e Medicina do Tráfego pela USP e pós-graduação em Auditoria e Compliance pelo Centro Universitário São Camilo. Possui formação executiva pelo Programa de Desenvolvimento de Executivos da Fundação Dom Cabral e é pós-graduanda em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, atua como gerente executiva de saúde e benefícios do Grupo Compass. Bem-vinda, Dérica. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Dr. Felipe Alpert, médico do trabalho, formado pelo Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Medicina do Tráfego pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e em Medicina Legal e Perícias Médicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente de saúde e qualidade de vida na Congás. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Doutora Aniele Vieira, médica formada na UFMG, com residência em Medicina do Trabalho na mesma instituição, MBA de Gestão em Saúde no INSPER, pós-graduada em Nutrologia no Hospital Albert Einstein e pós-graduanda em Medicina do Esporte. Foi membro do Comitê de Diretrizes da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Atualmente é palestrante em saúde, bem-estar e estilo de vida saudável e atua no atendimento em nutrologia com foco em emagrecimento, longevidade e qualidade de vida. Bem-vinda, Aniele. Muito obrigada pelo convite, gente, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou começar com você, tá, Aniele? Vamos lá. Antes da gente entrar no debate corporativo mesmo, eu queria que a gente nivelasse do ponto de vista médico. Para que foram aprovados esses medicamentos e por que eles viraram esse fenômeno mundial? Sim. Bom, gente, ao contrário do que muita gente pensa, né, os análogos de GLP-1, eles não são tão novos assim, né? São medicamentos que já estão no mercado há décadas, só que antes eram menos conhecidos e também menos potentes, né? Então, esses medicamentos, eles mimetizam, eles copiam a ação de alguns hormônios, de moléculas sinalizadoras que a gente tem no nosso corpo, né? Que é o GLP-1, o GIP. E qual que é a atuação dessas substâncias? Elas atuam no nosso organismo fazendo um controle de apetite, um controle da saciedade, um controle da glicemia. Inclusive, esses medicamentos, inicialmente, eles foram, né, desenvolvidos para o tratamento da obesidade. E foi identificada a potência que eles tinham na questão do tratamento da obesidade, no processo de perda de peso. E foi daí que veio esse boom, né, em se falar sobre os medicamentos, porque antes o que a gente tinha de tratamento focado para a obesidade, para o sobrepeso, eram medicamentos com a potência muito inferior. E as medicações, né, as drogas mais recentes, elas têm uma potência muito maior e começaram a trazer resultados de emagrecimento que antes só eram vistos na cirurgia bariátrica. Então, a partir disso, né, foi quando as medicações foram se popularizando muito, porque finalmente a gente conseguiu ter um medicamento que fosse de fato eficaz, trouxesse resultados e com efeitos colaterais relativamente menores do que as medicações que a gente tinha antes. Então, realmente virou, né, ali um objeto de desejo, né, porque essa questão do peso sempre foi uma questão muito significativa. Dérica, vamos iniciar aí também pensando na prática, né?
do lado de quem cuida da saúde de milhares de colaboradores. Como que essa demanda chegou até você, né? Foi uma demanda que veio do RH como mais um dos benefícios da empresa, ou uma necessidade levantada da área de saúde? Quais as etapas, né, até a aprovação do programa, porque a gente sabe que para essas aprovações de budget, né, de financeiro, não é uma etapa simples, né? E se teve participação do jurídico da empresa também. Lá na empresa, diferentemente, acho que da maior parte que vem vivenciando essa pressão pela liberação dos medicamentos, a gente já tinha um programa de subsídio medicamentoso, atrelado ali ao subsídio de vários medicamentos, e esse medicamento também era contemplado. Então, num primeiro momento, eu já sabia que ia ter os lançamentos das canetas e etc. Então, lá atrás, ainda na época de Saxenda, as primeiras canetas que surgiram, a gente simplesmente deixou o benefício liberado e foi acompanhando isso. Muito com o dedo no pulso ali, o benefício já era administrado pela área de saúde, não era pelo RH, e sinalizando mês a mês o crescimento que a gente vinha tendo de custo. Na época do Saxenda ainda, não era um grande boom, era algo que a gente conseguia comportar. Quando chega o Ozempic, a gente já vê uma virada ali na questão, no comportamento de uso, que começa a chamar a atenção. E aí, previamente, eu já chamei o RH e falei, olha, eu vou ter que bloquear a medicação e começar a criar critérios para essa liberação. E junto com isso, a gente também vinha passando por uma fase que aumento da obesidade na nossa população, apesar de ter uma população de ativos muito jovens e a gente tem uma população lá a par ali, que é aposentados que já tem mais esse volume de obesidade, mas a gente vinha tendo esse crescimento e temos algumas atividades que necessitam que o colaborador esteja dentro do peso adequado devido ao risco da atividade. Então, a gente aliou o útil ali, né, a questão das canetas, a pressão da população de quererem fazer o uso dessa medicação, a um programa de saúde e qualidade de vida, e que no início foi muito difícil ali, esse teve que passar por diversas aprovações, diversidade super em alta também, como levar isso sem parecer gordofobia, sem parecer que a gente estava fomentando o uso da medicação, que agora a gente queria fazer um programa para emagrecer toda a empresa. Então, teve toda uma etapa de validação jurídica, todo um processo ali de fazer uma seleção, porque também a gente não conseguia fazer um programa de qualidade de vida para a empresa toda, tinha que ser um pool específico. Então, foi necessário criar critérios muito específicos, tanto para o programa, duração do programa e para a liberação da caneta, para que a gente conseguisse evoluir no modelo sustentável. A gente conseguiu entender, então, da onde veio essa demanda, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do que a ciência realmente diz, porque muitas vezes a promessa e a evidência nem sempre andam juntas, né? Então, Aniele, sendo bem direta, o que a evidência científica mostra sobre eficácia e segurança desses medicamentos? Queria que a gente falasse um pouquinho dos efeitos colaterais, do que a gente já sabe sobre reganho de peso e, talvez o mais importante, as pessoas, elas estão mudando os hábitos e o estilo de vida ou elas estão apostando todas as fichas só no medicamento? Não, perfeito, Bruna. Acho que primeiro, né, falando aí das indicações e o que a gente tem de fato, inclusive em bula, né, da medicação. Quando a gente olha inicialmente a bula da medicação, o que a gente vai ter é que elas são indicadas inicialmente para o tratamento do diabetes, né? Depois foi visto, né, essa questão do tratamento do sobrepeso, da obesidade, e aí sempre trazer, né, as pessoas muitas vezes acreditam que são só pessoas com obesidade que têm a recomendação do uso da medicação, mas não, né, pessoas com sobrepeso que já tenham algum impacto de saúde causado por esse sobrepeso, já tem indicação de fazer o tratamento, também com a medicação. E depois, né, a gente foi vendo outros benefícios e do que a gente já tem descrito em bula, para alguns desses medicamentos, é o tratamento do MASH, que antes a gente falava muito, né, na esteatose hepática, então hoje a gente já tem um tratamento que a gente consegue melhorar a esteatose hepática, a gente consegue, que é a gordura no fígado, né, que eu sempre falo, na minha época de faculdade, a gente aprendia, é só uma gordurinha no fígado, vamos acompanhando, e hoje a gente já sabe que não, que essa gordurinha no fígado que vai acompanhando e vai ficando ali,
existe uma previsão de que a partir de 2030 poderia se tornar a maior causa de transplante hepático. Então, gordurinha no fígado não é só uma gordurinha no fígado, precisa ser vista e as medicações agora trazem essa possibilidade como um tratamento. Além disso, né, também tem indicação para tratamento da apneia obstrutiva do sono e outros benefícios da medicação começam já a ser vistos, por mais que ainda não estejam descritos em bulas, a gente já tem o benefício bem documentado em estudos científicos, como, por exemplo, a proteção de eventos cardiovasculares, né, mais significativos, como infarto, AVC. E aí, quando a gente tem essa proteção com a medicação, a gente reduz muito o impacto de doenças, né, que são as que mais, pensando em plano de saúde, oneram os planos de saúde, pensando, né, no que hoje mais mata a população, são essas doenças crônicas, né? Então, acho que é um impacto significativo que a gente tem de benefício da medicação. E também a melhora da apneia obstrutiva do sono, não comentei ainda, né, dessa questão, que antes a gente também, né, ficava naquela questão, melhora a apneia porque a pessoa está emagrecendo, mas parece realmente ter um efeito, inclusive para paciente, né, que não tem tanta questão da obesidade, uma melhora dessa apneia. Então, os benefícios são muitos, né, tem agora em estudo, porque à medida que os medicamentos foram sendo utilizados, é uma coisa que eu já vi muito acontecer em consultório, eu falo principalmente pacientes homens, né, que às vezes tem muito ganho de peso, dificuldade de controle com o consumo de bebida alcoólica, né? A cervejinha, o vinho, essas coisas, a medicação tende a diminuir o desejo, né? Por esse tipo, né, de bebida alcoólica, o desejo por doce. Então, à medida que a medicação vai fazendo esse controle, começou inclusive a ter estudo agora desse efeito da medicação para vícios em geral. Então, já tem estudos sendo desenvolvidos agora, realmente verificando a eficácia da medicação para tratamentos de adições, além do álcool até, e os resultados iniciais parecem ser promissores. Então, eu brinco que assim, né, já até conversando com alguns colegas, com alguns pacientes, né, tudo que a gente fala, bom para tanta coisa assim, será, né? Dá até uma certa desconfiança, mas parece realmente, sabe, ter bastante benefícios aí. Acaba impactando em hábitos, né, que você comentou, mas em relação à atividade física, as pessoas elas estão aumentando? Sim, e aí Eu sei que tem um onde viés, porque você também tem especialização em medicina esportiva e você É, traz isso na tua exato, consulta, né? exato. Não, e até fazendo um parênteses aqui, porque eu tenho a impressão de que muitas pessoas apostam todas as fichas só na caneta. Exato. E aí deixa a caneta fazer o trabalho dela e eu continuo aqui, né? Sim. Então, cadê mudança de hábito, atividade física? Isso está de fato acontecendo? As pessoas, isso vem junto no pacote ou você percebe que os pacientes têm apostado tudo ali só no medicamento? O que acontece, né, gente? Eu acho que sempre vai depender muito de como o uso do medicamento é conduzido. E hoje, né, um problema muito grande que a gente tem, principalmente com as medicações, digamos, paralelas, né, é das pessoas não terem um acompanhamento médico adequado. Então, quando o medicamento é utilizado sem acompanhamento médico, e eu coloco ainda acompanhamento médico adequado, porque, no meu entendimento, o acompanhamento médico adequado é o médico que vai prescrever e que vai estar junto com o paciente, orientando sobre a questão de mudança de estilo de vida, né? Então, é aquilo, não é que a gente sabe, né? Estilo de vida não é um processo que você muda tão rapidamente, né? Mas precisa de existir o compromisso do médico de, a cada consulta, trazer para o paciente a importância, né, da mudança da alimentação para uma alimentação de mais qualidade, porque realmente, né, eu já recebi paciente que chegou na consulta falando assim, eu vim porque meu marido me mandou, porque eu estava emagrecendo usando o remédio, só que eu estava emagrecendo comendo um sanduíche ao invés do sanduíche inteiro, sabe? Em vez de comer o combo, eu comia só metade do combo e estava emagrecendo, estava comendo pouco, mas ainda tudo errado. Então, a medicação, né, a potência dela tem esse lado, que a pessoa ela pode ter uma melhora do peso, né, uma melhora na balança com o uso da medicação e sem mudar o estilo de vida, mas a composição corporal, todos esses benefícios de saúde, né, podem não acontecer, né? Então,
é muito importante que seja feito esse cuidado, né. Uma das preocupações também que a gente tem com o uso da medicação, e que até agora, assim, a gente tem aberto mais o olhar, é com relação à perda, por exemplo, de massa musculoesquelética, que é algo que pode acontecer em qualquer processo de emagrecimento. Mas, quando a gente associa, né, a potência da medicação, os eventuais efeitos que pode ter no aparelho digestivo, a tendência da pessoa a evitar uma alimentação com fibra, com proteína de forma adequada, acaba, né, aumentando a chance da pessoa não fazer esse consumo adequado, porque ela está com uma restrição de apetite. São alimentos saciantes, né, mas que também são muito importantes quando a gente pensa na saúde do aparelho digestivo e nessa prevenção de massa muscular. Por isso que esse paciente tem que ser acompanhado, né? Associado com exercício, exatamente. Então, assim, precisa de ter esse acompanhamento, sabe, esse olhar mais amplo, né. Então ele é um remédio que ajuda, é um remédio que é eficaz, que ele resolve, mas todos os benefícios que ele pode entregar acontecem quando a gente tem realmente, né, esse olhar ali mais direcionado, pensando nessa mudança de estilo de vida. Eu até queria, assim, trazer um paralelo que eu vejo também no consultório, sabe, de pacientes que inicialmente eram resistentes, assim, à mudança de estilo de vida, nunca tinha tempo, não consegue colocar, não consegue encaixar, que ao verem o medicamento trazendo o efeito, sabe, então eles tendo esses resultados. E na consulta, você vai sempre falando da necessidade, eles se animam de fazer o exercício, e aí fazer o exercício também acaba sendo, por exemplo, mais agradável, porque é aquela pessoa que se sentia constrangida às vezes na academia, que vai na academia, né, faz o exercício e não vê resultado, e aí vendo o resultado acontecer, que é uma coisa que a medicação melhora, né, muito, a pessoa muitas vezes também se engaja mais na atividade física. Já teve até reportagem de fora do Brasil, sabe, de jornais grandes, assim, trazendo isso, que tinha um pouco também, sabe, esse paralelo que estava começando a ser observado, que muitas vezes a medicação pode ajudar nesse engajamento, mas sempre, né, ele vai acontecer desde que tenha ali a recomendação, alguém informando o quanto que isso é importante, né, então acho que é um cuidado do cuidado adequado, Uhum. sabe. E contínuo, né? Exato. Muito bom. Felipe, na ponta assistencial, dentro da empresa, o que vocês estão vendo na prática, né? E qual é o retrato real de impacto na saúde, né? Como que tá? Bom, a gente tem um desafio duplo aqui, tá, Pilar? A gente tem o componente assistencial, mas como médico do trabalho, responsável pela saúde corporativa, a gente acaba tendo a oportunidade também de olhar para uma frente de governança, de estratégia do negócio, né? Então, quando a gente olha para o lado de governança, a gente está discutindo aqui risco de fraude, né, utilização indevida, critérios de elegibilidade, tá? Pontos que a gente precisa desenhar antes de efetivamente tomar a decisão de incluir esse perfil de medicação, ou qualquer medicação que seja, dentro de um subsídio, né, como a doutora Dérica tinha mencionado, dentro de um programa de benefício medicamentoso. E a gente tem a vertente assistencial, que também é um desafio, mas porque a gente já tem uma cultura, uma conversão da cultura, eu diria, da cultura médica, dela se tornar extremamente comercial. E isso é um ponto de risco e muito desafiador para a gente, porque a medicina passou a vender resultados. E isso não é aquilo que nós estudamos na época da faculdade, né? A gente está aqui não para oferecer produtos para o paciente, mas para discutir com ele alternativas para tratar problemas de base, melhorar a qualidade de vida, tratar ele de forma holística. Então, o problema de vender um resultado para o paciente é que ele chega com expectativas. Expectativas de que você vai curar um problema e que você vai dar a solução pronta para ele. E rápido. E rápido, né? E essa é a oportunidade que as canetas, né, os análogos de GLP-1 trouxeram, que estão sendo aproveitados no mercado para ser vendido um resultado, junto com diversos outros resultados, né? Então, o resultado de reposição hormonal, então, realmente você vê aqueles kits, né, de GLP-1 junto com reposição de testosterona, junto com levotiroxina, para tratar um estudo supostamente de tireoide, né? E isso é retroalimentado também de uma expectativa do paciente, que muitas vezes procura e vê no médico uma boa assistência quando ele vende um produto robusto. E a gente tem um problema aqui de governança de saúde, que é o paciente que vê no médico um bom médico, o quê? O que vocês costumam ouvir do paciente quando ele fala, esse médico arrasou, adorei a consulta dele?
Quando pede um monte de exame, Pedir o exame quando pra prescreve caramba. os remédios que ele estava Isso. buscando, né? Então, o paciente gosta da consulta quando você prescreve todos os exames que tem no plano de saúde, né? Às vezes, eu já vi até homem com beta-HCG ali, com teste de gravidez, né? Para fazer avaliação ali de algo que talvez o médico nem saiba o que ele está caçando exatamente, né? Nossa, é E horrível. isso está associado também à expectativa de que algo seja prescrito na conclusão da consulta. Então, um desafio assistencial, e que não se restringe ao médico do trabalho, acho que para todo médico, né, independente da especialidade, é conscientizar o paciente e que ele saia de uma consulta satisfeito, sem necessariamente ter uma aplicação medicamentosa no tratamento, no cuidado de saúde dele, né? Uhum. Então, hoje a gente recebe muita provocação, já com pacientes prontos, perguntando: ah, eu queria emagrecer, mas eu ouvi falar da tirzepatida, do Monjaro, do Ozempic e tal. Então, ele já vem com esse... Ele vem com a conduta já, Ele né? vem com a conduta, É. né? E por um lado, eu acho que é muito bom com acesso à inteligência artificial, que as pessoas já estejam mais conscientes, mais Informadas, educadas. Eu né? até provoco o paciente que ele venha para a consulta preparada, para questionar e trazer seus pleitos, Nossa. mas existe também uma expectativa a ser atendida ali, né? Então, acho que aqui o nosso papel, talvez em âmbito corporativo, é não vender um produto, mas colocar cartas na mesa e falar: olha, quais são as alternativas de terapêutica que nós temos hoje no mercado para cuidar do estilo de vida, e aqui eu não estou falando só de emagrecimento, e não estou falando só de medicação, estou aqui de recursos de atividade física. Então, as empresas em geral trabalham também com recursos de atividade física, para cuidar de saúde mental. E aí você coloca as cartas na mesa e fala: olha, a gente tem essa opção medicamentosa, né? Até pouco tempo atrás a febre ali era a sibutramina, os efetaminoides e tal. Ainda o Veivance utilizado como off-label para tratar obesidade também. Então você pode colocar na mesa e falar: olha, a gente tem esses recursos, esses são os efeitos adversos, esses são os riscos de utilizar essa medicação. Nós temos aqui os análogos de GLP-1, que são padrão ouro hoje para tratar obesidade, mas tem os seus efeitos adversos, a gente tem uma expectativa. E aí o interessante é pactuar com o paciente aquilo que se estende de expectativa e também travar alguns cuidados durante a consulta. Eu acho que isso é importante, de mensurar a longo prazo a resposta a esse tratamento, para que ele não vire a única alternativa, né? Como você estava falando. Então, a gente sabe hoje que o uso isolado do análogo de GLP-1, ele, sem atividade física, sem mudança de hábitos alimentares, ele pode induzir por volta de 30% a 40% de perda de massa mágica, massa muscular, né? Então, se você pactua com o paciente: olha, na próxima consulta, se a gente observar com o uso desse análogo aqui, que você está tendo perda de massa muscular, que a gente não está vendo evolução no percentual de gordura, a gente vai ter que repactuar a nossa estratégia aqui e pensar talvez em outra alternativa, porque nós não estamos indo no caminho desejável aqui. Então, de novo, não estou vendendo um produto, o paciente está pactuando com ele aquele desejo dele de melhorar a qualidade de vida, tá? Então, essa verdade, essa conversa verdadeira com o paciente, cria aquilo que a gente tanto falava na nossa época de graduação, do vínculo médico-paciente, que é tão necessário para que ele tenha todos os dispositivos para tomar uma decisão, e a gente ofereceu os recursos. E aí, o interessante lá na Congás, isso foi uma implantação até da doutora Dérica, antes da gente fazer a troca de posições ali, que a gente implantou uma bioimpedância, né, dentro tanto dos exames ocupacionais quanto dos assistenciais que a gente faz, que a gente hoje realiza, né, com bastante frequência. E isso foi uma ferramenta muito valiosa, porque às vezes você fica focado só no peso absoluto, né? E observa a perda ponderal com o uso do análogo de GLP-1, mas às vezes você está perdendo peso num lugar onde você não deveria. Às vezes você está perdendo a massa magra. Ou o contrário, às vezes você está vendo um resultado super favorável, mas a balança ela fica no 0 a 0, no peso absoluto, mas você tem ali ganho de massa muscular, você tem perda de percentual de gordura. Perfeito. E isso estimula muito o paciente, né, a manter o engajamento na atividade física. Porque isso também é um diferencial. Às vezes ele sobe na balança em casa, tá treinando, tá fazendo atividade física 5 vezes por semana, controla a alimentação. Sobe na balança, não vê nenhuma alteração. Às vezes você tem Desanima, né? um desanimo. Então, se você oferece recurso para mostrar: não, olha, tá tendo resultado. Ou se você usa eventualmente o análogo de GLP-1 para estimular esse resultado inicial, para fazer o engajamento na mudança de estilo de vida e sustentar a longo prazo, isso pode ser muito positivo. Só que aí a gente entra em outras discussões, que acredito que a gente vai avançar aqui hoje também, é como a gente faz a governança disso, de estímulo no âmbito corporativo. E daí a gente tem uma série de outros desafios, tá? E aí a realidade que a gente tem hoje é que por volta de 8% da nossa população usa algum análogo de GLP-1. E quando eu falo nossa população, é de beneficiários, tá? Não estou falando de colaboradores efetivamente, tá?
Então, 8% já é uma proporção É gente pra caramba. expressiva. Uhum. E da tisepatida, que é um desafio de governança de custo, a gente está aí por volta de 3,5%. Então, a discussão, e hoje a tisepatida, a gente não tem a aplicação de subsídio medicamentoso para essa litigação, porque a gente está numa super discussão sobre custo, né? Quanto que vai custar isso se a gente abrir essa porta hoje? A gente tem uma estimativa de que a cada 1% que você aumente de adesão no uso de tisepatida, você aumenta mais ou menos 7% do sinistro do programa de benefício medicamentoso. Então, assim, se a gente aplicasse hoje na nossa população, né, a subsídio da tisepatida, a gente teria mais ou menos 25% de elevação no sinistro do benefício. Então, existe uma discussão aqui também do quanto a gente, como empresa, consegue oferecer isso e garantir uma sustentabilidade a longo prazo. E até assim, né? Porque quando a gente olha números de obesidade e sobrepeso no Brasil, mais da metade da população do Brasil, né, com sobrepeso. Então, se eu for pensar para a empresa, né, fazer esse subsídio e olhar para a população elegível, você tem 8%, mas provavelmente a população elegível seja Em torno de bem 30%, maior, mais ou menos, a nossa população né? elegível. Então, também, né? E já é uma questão que vocês estão preocupados com o custo, né? Exato. Então, é realmente assim, é uma questão, né? Um estudo difícil às vezes de ser feito, porque tem um benefício no curto prazo, mas tem um potencial de muito benefício no longo prazo, então como é que equilibra isso, né? É bem desafiador, A né? gente tem que começar a discutir também o que a gente está mitigando, né, com esse tipo de tratamento. Isso, Né? esse é o Então, ponto. acho que aqui é a grande discussão, né? Então, se a gente está dando a contrapartida no negócio de tratar a obesidade, entrar com, seja a tisepatida ou outros subsídios para outras medicações, qual que é onde que a gente está impactando aqui? Porque aí tem uma questão que até um professor, acho que aqui já esteve acho que presente aqui também, o Dr. Fernando Aquino, ele gostava de chamar de o ofurô corporativo, né? Às vezes você toma decisões sem se pautar em dados, sem se pautar em estatísticas, tá tratando ali às cegas, né? Tá maquiando só Tá ali, né? maquiando, Então, assim, eu entro com um subsídio e nem sei o que eu espero daquilo. Né? E aí, o que a gente espera desse efetivo tratamento da população? Então, essa pergunta que eu acho que a gente tem que evoluir aqui na nossa discussão, né? Do que a gente espera de impacto na nossa população para que compense esse investimento também. Exato. E um dos desafios da questão da obesidade é esse, né? Porque por ser uma doença crônica que tende, né, se não tratada, tende a progredir, né? Uma pessoa com obesidade, com envelhecimento, a tendência é que piore e desencadeie outros quadros de saúde, né? Mas pensando no horizonte corporativo, né? A empresa vai ter a oportunidade de medir esse impacto no longo prazo? Porque tem também, né? Qual o ciclo de vida desse colaborador? Que hoje, cada dia Exatamente. mais é menor, né? Hoje em dia, você está Esse é 5 anos outro numa desafio. empresa, é quase que um pecado, né? O mundo corporativo pede que você tenha uma rotatividade maior, inclusive. Então, a gente vê nos jovens, 2, 3 anos, eu preciso mudar de empresa, senão quer dizer que eu estou acomodado, parado. Então, também tem esse contraponto a ser colocado na balança, porque é negócio, né, no final das contas. Né? Sim, e é isso, assim, né? A gente sabe que previne um monte de coisa no futuro, né? Tratar a obesidade, você previne, né, centenas de doenças, literalmente, mas, né, a empresa vai colher esse fruto, né? Quem está subsidiando, então acho que tem esse olhar, né? É importante que seja tratado, mas São muitas discussões. Para muitos podcasts, muitos episódios. Eu queria aproveitar esse gancho do custo que a gente estava falando aqui e chamar a Dérica para essa conversa, porque tem o outro lado da conta, né? Muito em linha com o que a gente estava comentando aqui, porque a obesidade não tratada, ela também custa muito caro, né? Vai custar caro em comorbidade, em afastamento, em perda de qualidade de vida. Então, eu queria saber como você enxerga o custo de não fazer nada versus o custo de oferecer e subsidiar um tratamento como esse. E queria saber também quais são as métricas que vocês utilizaram ali para aprovação do budget e de acompanhamento desse programa também. Obviamente, é nítido você ver, assim, na nossa população ainda a maior taxa de causa de óbito e até os principais custos ainda ficam focados em doenças cardiovasculares. E isso é um dado interessante que a gente vem medindo nos últimos 2 anos, e aí também o ciclo de vida do colaborador também é nunca também fazer estudos muito mais do que 5 anos, porque geralmente você não consegue acompanhar esse colaborador mais de 5 anos.
e olhar o quanto isso repercutiu ali realmente nesse período, nesse intervalo. A gente tem visto uma redução em linhas cardiovasculares, até tem os dados aqui, em redução de bariátrica, que é o óbvio, né? A gente teve uma redução de 76% no número de cirurgias bariátricas. No nível de colesterol e dislipidemia, que é o monitoramento ali pelo aumento mesmo dessas doenças metabólicas, 62%. Diabetes e controle glicêmico, 53%. Doenças cardiovasculares, acidentes de alta complexidade, 46%. Então, são números bastante expressivos quando a gente fala em redução de sinistro do plano de saúde. E eu estava falando até um pouco para o Felipe antes, quando a gente criou o programa de qualidade de vida, a gente mediu a média global de redução do plano de saúde como um todo, daquele colaborador, 2 anos antes de participar do programa e 2 anos após. E houve uma redução de 30% no global do per capita dele. Isso porque também tem reduções osteomusculares, que não são tão óbvias, mas você vê muito frequente, lesão de joelho, lesão de tendão de Aquiles, que a gente tem muito lá, lesão de coluna lombar, e isso reduziu muito. Então, hoje, a principal métrica que a gente usa nos nossos programas é plano de saúde, porque isso também, hoje é vocabulário do CEO VCMH, ele já sabe quanto é, ele pergunta, quanto está nosso VCMH? Quando eu falo para ele, está acompanhando o IPCA, ele fala, pode fazer o que você quiser, está ótimo, porque ele já sabe que está dentro de 16, 17% o mercado, e a gente está operando ali. Quando a gente tem alta, 6%, 5%, tendo uma população de aposentados ali bem relevante. Então, a gente tem feito as métricas muito baseadas naquilo que é palpável para o negócio. E olhando um pouco também esses, talvez, né, não tão tangíveis ou que sejam um pouco mais difíceis de medir, tem estudos dessas medicações que avaliam com o paciente qual a expectativa dele quando ele começa a tratar, né? Então, enfim, de perder um pouco de peso, de melhorar a glicemia, né? E aí foi questionado também qual o impacto o paciente acreditaria que ele teria em qualidade de vida, em outros aspectos. E o que o estudo mostrou é que praticamente tudo que foi perguntado, depois o paciente, ele percebe uma melhora que ele não estava esperando, porque é isso, às vezes dorme melhor, né, melhora dores que ele tinha há muito tempo, às vezes tem a questão de autoestima. Então, pensando em performance, né, um intangível que às vezes pode sofrer um impacto também, e mais uma vez, desde que bem conduzido esse tratamento, né, porque essas melhoras, para elas acontecerem, né, de forma assim global, realmente precisa ter esse olhar mais direcionado. Mas eu queria fazer um contraponto aqui, e eu queria te perguntar de sintomas psiquiátricos ou psíquicos, se você percebe isso, ou se qualquer um de vocês percebe isso nos acompanhamentos, se os pacientes relatam ali, diminuiu a vontade de comer, mas também diminuiu a vontade de fazer outras coisas que eu gostava de fazer antes, uma anedonia ali, um desânimo. Isso acontece? Isso é real na prática clínica de vocês? Sim, existem relatos, sabe, de pacientes que percebem isso, inclusive tem estudos, né, para avaliar esse lado. Mas eu gosto muito, assim, de fazer um contraponto, quando o paciente chega com esse tipo de queixa, é interessante, né, a gente investigar ali um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Porque é uma medicação que atua no centro de prazer, né, por isso até que, por exemplo, aquele comer emocional, aquele comer do craving, né, da coisa super saborosa, palatável, diminui, né, então diminui a resposta desse centro de recompensa. Então, isso pode acontecer para outras áreas da vida. E uma das coisas que a gente vê é que, principalmente os pacientes que têm mais essa busca do prazer na alimentação, às vezes são os que mais sofrem também um pouco desse impacto, né? Porque teve isso um pouco controlado. Mas muitas vezes também esses sintomas, eles se confundem com outros efeitos da medicação, que é, por exemplo, a redução do apetite. Quando reduz o apetite, a pessoa está comendo menos, né? E o ideal é que ela não coma menos a ponto de se sentir fraca, mas pode acontecer. Qualquer pessoa que já fez uma dieta na vida sabe que quando você fica, né, comendo menos, você pode sentir uma fraqueza. Então, isso, parte dessa anedonia pode vir disso. Um quadro também que às vezes acontece com o uso dessas medicações é de desidratação. Desidratação também, né, dá essa fraqueza, dá essa astenia, né, essa perda de disposição. Então,
tudo isso precisa, sabe, de ser avaliado quando você está com o paciente e tratado, né? Então, entender com o paciente. E esse ponto, né, da alimentação e da hidratação é muito comum, porque tem pacientes, né, que chegam na primeira consulta e você pergunta de consumo de água, e pacientes que são super adequados, por exemplo, para essa questão de consumo de água. E quando vem na consulta seguinte com essas queixas e você pergunta, nossa, é verdade, não tinha reparado que eu estou bebendo muito menos água do que eu bebia antes, sabe? Então, assim, parece pequeno, mas que tem um impacto na disposição da pessoa também, sabe? Então, a gente precisa de ir equilibrando todos esses aspectos, mas sim, pode ter um efeito, né, do ponto de vista, né, emocional, inclusive, chegaram a ter estudos na Europa, se eu não me engano, nos Estados Unidos ainda está em investigação se haveria um potencial da medicação até de aumentar depressão, ansiedade e até ideação suicida relacionada à medicação, porque foram coisas que foram vistas. Até o momento, essa vinculação, né, em especial com ideação suicida ou tentativas, enfim, não foi comprovado, mas acaba tendo uma frequência, às vezes, um pouco maior, porque também a obesidade ela está mais relacionada a transtornos de saúde mental, né? Então, são muitas coisas, né? E algumas respostas a gente ainda não tem, né? Que também é um desafio dessas medicações. Mas é isso, por isso que é importante, mais uma vez, fazer o acompanhamento. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer é que se o médico desconfia que pode ter, de fato, uma relação com a medicação, isso precisa não apenas ser tratado, mas, inclusive, reportado, né? Porque esses dados vão virar dado para auxiliar outras pessoas, né? Então, é muito importante essa questão do acompanhamento médico. Uma discussão também difícil, né, doutora, é a questão do uso off-label, né? Sim. Porque muito do que a gente está discutindo sobre efeito adverso é avaliado no cenário das pessoas que têm elegibilidade para usar a medicação. Então, você está falando de pessoas com sobrepeso, pessoas que apresentam obesidade, efetivamente, né? Salvo engano, acho que a gente está discutindo aqui um IMC acima de 35 para uso dos análogos de GLP-1, né? Com comorbidades ou acima de 40, se não tiver comorbidades. Mas a gente tem uma... 27,5 que é o sobrepeso com comorbidade, ou acima de 30 para obesidade acima de 30. Muito obrigado. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma parcela do público, né, que apesar de estar dentro do IMC, seja dentro da normalidade ou no IMC de sobrepeso, está fazendo uso da medicação sem ter uma indicação concreta, né? E aí, a discussão sobre efeitos adversos de uma população que é off-label não é uma coisa que está aprofundada ainda na evidência científica, né? Então, a gente encontra com frequência no consultório pessoas com queixa de irritabilidade, com queixa de alteração de memória, de humor, e não se sabe exatamente se isso está diretamente atrelado ao uso da medicação, né? Se é uso off-label, ou se tem, como você bem comentou, né, todo outro estilo de vida que não está compatível com o uso da medicação, que é o jejum completo, né? Fica o dia inteiro sem comer. Sim. Evidentemente, né, a pessoa vai denotar algumas alterações de humor em decorrência disso também, né? Mas, de novo, né, se você coloca essas cartas na mesa e discute que isso é uma possibilidade, você tem o domínio também de entender que, ok, eu vou optar por ir por esse caminho, se eu tiver esse efeito adverso, é algo que eu tolero ou não, né? Exato. Essa é uma opção que tem que ser colocada para o paciente. E eu acho que tem um outro ponto também, é identificar se a pessoa já não tem um distúrbio de saúde mental que não está tratado, né? Eu trabalho com tratamento tabagismo, né, e eu pego muito paciente querendo parar de fumar, mas totalmente descompensado do transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, e eu vou fazer um malefício para ela. Se eu prescrever um tratamento para o tabagismo sem estar compensando a parte emocional, né? E isso a gente sabe também que quando a pessoa está com um distúrbio emocional, ela já tem uma dificuldade de força de vontade, né? Então a gente também tem que saber em que momento, por isso que também até para cirurgias bariátricas tem que mapear como que está, né, a saúde mental dela, né? Para não trazer os malefícios depois, né, e descompensar o lado emocional. Até acrescentando aqui, no nosso programa de qualidade de vida, um dos pilares era o acompanhamento de saúde mental com psicoterapia. A gente forneceu psicoterapia totalmente gratuita dentro do programa. Hoje a gente tem a plataforma para toda a população, porque inclusive a gente viu o quão benéfico né, e expandimos isso para toda a população,
mas era obrigatório para você estar no programa de emagrecimento, de melhora da qualidade de vida, o acompanhamento com a psicóloga. Até porque ela conseguia nos dar o tom de, tipo, esse paciente é melhor elegível, ele é mais elegível à medicação, ele vai conseguir tolerar também os efeitos colaterais que podem surgir, ele está engajado. Então, é um pilar, saúde física, emocional e, às vezes, o incremento ali medicamentoso e o nutricional, né? Não adianta a gente olhar só um pilar e achar que vai resolver. A mudança de estilo de vida tem que vir agregada ao uso da tecnologia, à evolução da indústria farmacêutica, né? E essas avaliações psicológicas e nutricionais por telemedicina? A gente fez por telemedicina durante 2 anos e funcionou super bem. E hoje a gente tem uma plataforma 100% também por telemedicina de psicoterapia e tem uma adesão de 50% da população com a frequência de utilização de mais de 80%. O engajamento de quem faz parte é mais de 80%. Então, 54 sessões por ano, então dá quase uma sessão por semana. A gente viu, assim, melhoras relativas, assim, tanto na pesquisa de clima, quanto performance, absenteísmo. É difícil de você metrificar, porque você não sabe quem faz parte do programa, né? Ele é totalmente sigiloso, inclusive para a gente, que é da área de saúde. A plataforma não revela para a gente o nome das pessoas, nós não sabemos o nome das pessoas, a menos que seja uma situação de risco, e aí eles contactam a gente para pedir ajuda, porque aí às vezes precisa de eventual encaminhamento com psiquiatra e etc, né? E precisa de uma intervenção mais imediata. Mas a gente vê, inclusive nos dados de medicação de saúde mental, a gente vem apresentando redução de quase 50% nos últimos 2 anos do uso de medicação de saúde mental. E aí é aquela coisa, pode estar associado também ao uso da caneta? Será que as pessoas não estão melhorando a autoestima? Eu estava conversando com ele a respeito de um colaborador que eu falei, esta semana ele perdeu 22 quilos em 10 meses. Ele está conseguindo fazer crossfit, ele nunca conseguiu fazer crossfit. E ele me falou assim com uma alegria, sabe, uma pessoa totalmente introspectiva, e ele, eu estou muito feliz porque eu consigo fazer crossfit agora. E tem um potencial, né, e é isso, não existem respostas fechadas, né, mas da medicação poder melhorar sintomas depressivos, porque muitas vezes a depressão está presente com quadro de depressão, quadro de inflamação, né, de neuroinflamação. A obesidade causa muitas vezes essa neuroinflamação, que inclusive é uma das coisas que contribui para a perpetuação da obesidade, porque essa neuroinflamação desregula a questão, né, fome e saciedade, além da questão hormonal da obesidade, né, e aí a melhora dessa neuroinflamação pode melhorar quadros de ansiedade e depressão. Então, é complexo, né, às vezes você conseguir distinguir exatamente de onde que vem o benefício, né, pode ser porque está dormindo melhor, né, está sem dor, né, sem outras dores, né, porque uma das coisas também que foi visto com a medicação é uma melhora de osteoartrose, né, do quadro de dor. Então, não está descrito em bula, enfim, mas é um benefício também que às vezes é visto, né? Então, às vezes é difícil realmente, né, de cravar assim de onde que veio, né, essa melhora. E, Dérica, vamos para um ponto mais delicado. Se uma empresa decide oferecer, né, esse subsídio, né, quais riscos de gestão podem aparecer? Subsídio sem critério, prescrição de favor, uso por quem não tem indicação, efeitos colaterais, impacto na produtividade. O que preocupa quem está na cadeira de decisão? Isso também a gente já vivenciou, né, na prática. Tem um lado que é todo positivo dos indicadores, mas a gente já vivenciou fraudes no benefício. Então, a gente já viu consumos de 22, 23 canetas no mês. E aí você tem que estar ali fazendo auditoria constante. Não adianta você ter uma empresa que teoricamente faz isso por você. A gente percebe que tem que ter alguém de dentro olhando, realmente. Quem paga a conta tem que estar olhando, que é o dono ali do dinheiro que precisa estar capitaneando esse dado. E, inclusive, em um dos casos, virou caso de polícia mesmo, com investigação, Ministério Público e etc. Tivemos que aí estabelecer alguns outros bloqueios de camadas de segurança também. Na prática, a gente vê também muito o colega médico, infelizmente, ele esqueceu que existe uma escala de medicação, né? Ninguém lembra mais que existe metformina, né? A gente já usa direto Monjaro.
Então, muitas vezes você tem que ter esses critérios, você tem muito bem definidos. Tem que ser publicado, tem que estar claro para o colaborador o que vai ser subsidiado, o que não vai ser subsidiado. Tem que ter algo palpável para ele, para também não ficar naquela questão do relacionamento. Ah, e se é o diretor eu vou liberar, se é o analista eu não vou liberar. Então, a gente tem que tratar todo mundo dentro dos mesmos critérios e fazer isso continuamente e mostrando sempre todo o cuidado, todo o acompanhamento, estar ali ao lado, desenvolvendo esse relacionamento continuamente com o colaborador, como o Dr. Felipe trouxe, mas é preciso ficar de olho, assim, não tem jeito. Você tem esse subsídio de medicamento, você vai colher frutos muito positivos, mas não dá para deixar de acompanhar, porque junto com ele vem o risco de fraude, inevitavelmente. O que acontece com esse colaborador, esse beneficiário que frauda? Você falou que já teve caso de polícia aí. Então, e aí é o ponto, né? Nos 2 casos que a gente teve, não havia envolvimento do colaborador. Um era o balconista da farmácia, que copiou o token da carteirinha, a nossa carteirinha era fixa, não mudava o token como cartão de crédito, e ele comprou, e o usuário nem sabia. E ele tinha um subsídio alto, o desconto era muito pequeno, ele não percebeu o desconto. E aí outra coisa que a gente fez foi diminuir o subsídio da caneta, para que as pessoas sintam isso também e participem, do ponto de vista psicológico, participem do custeio do tratamento, mas também sintam se houver qualquer tipo de fraude. E o outro foi uma liberação dentro da nossa própria operadora ali do benefício farmácia, alguém de dentro dela liberou para que fosse vendido na farmácia uma quantidade acima do que a gente permite. Provavelmente ali também algum esquema entre a pessoa operadora do benefício junto com a farmácia. Então, fraudes complexas, não é a fraude do usuário. Exato, porque estão fora talvez do campo ali de visão de vocês, né? Que coisa. E vocês tiveram alguma sinalização de efeito colateral que pudesse impactar em absenteísmo? Isso já tem algum levantamento? Ou se vocês perceberam o contrário, na melhoria de impacto na produtividade aí dos funcionários? Em geral, a gente vê melhora, tá? Melhora da produtividade, menor índice de afastamento, etc. A gente teve um caso em específico de um colaborador que ele ficou realmente assim, muito mal, precisou ser internado e que a gente desconfia, ele mesmo desconfia que ele tomou uma medicação adulterada. E ele comprou na farmácia, certinho, mas a gente sabe que até na farmácia a gente tem tido medicações que muitas vezes não foram bem armazenadas e etc. Ele usou uma caneta e teve que ser internado, teve desidratação intensa. Esse foi um caso pontual, ele estava dentro do programa de acompanhamento. Depois ele conseguiu os resultados esperados, mas só com mudança de estilo de vida, porque aí ele ficou traumatizado, ele não queria mais tentar o uso de nenhuma medicação, mas foi pontual mesmo. Em geral, a gente vê uma melhora dos índices de absenteísmo, uma melhora no ânimo da pessoa, na condição de humor. Em geral, os efeitos são mais positivos. Perfeito. Muito bom. Nieli, na sua prática clínica, qual que é o perfil de paciente que você está atendendo? E queria saber se você já teve algum paciente que referiu estar recebendo subsídio para a compra aí das canetas. Queria saber também se você, como é que você vê essa questão do mercado paralelo, né, das canetas, e para fechar, quais as preocupações que as empresas precisam ter em relação ao uso indiscriminado dessas medicações? Bom, tenho paciente, sim, que tem subsídio de empresa. Inclusive, uma das coisas que a Dérica mencionou, eu vi acontecer assim com paciente, sabe? Que foi paciente que chegou e tinha subsídio e a empresa, em determinado momento, parou de conceder, porque foi isso, né? Teve uma explosão de uso e a empresa não conseguiu sustentar esse subsídio. E aí, enfim, né, ela continuou o tratamento, mas ela mesma fazendo o custeio da medicação. Então, por isso que eu achei muito legal, né, o que vocês trouxeram com relação a esse cuidado na gestão do benefício, né, e a educação também do usuário, né, para que esse benefício se sustente, né, então acho que é um ponto. E, inclusive, para esse paciente, né,
ela sempre pedia, né? Eu soube disso porque é isso, ela me pediu o relatório, eu fazia o relatório, né? Como eu já fui de empresa, fazia o relatório, mandava a cópia da bioimpedância, tudo muito bem documentado do que estava acontecendo, da indicação, enfim, do porquê do uso da medicação, porque o perfil maior assim do consultório são pessoas que estão dentro, né, executivos, enfim, pessoas que estão dentro do mundo corporativo. Então é uma coisa que acontece ainda, né? Eu acho que principalmente algumas empresas que têm seguros mais globais, eles ainda não pedem tanto documentação, né? E um dado que é interessante disso, assim, porque você vê o paciente, né, falar da satisfação do fato da empresa subsidiar, né? Até teve uma paciente que recentemente a empresa começou a subsidiar, a alegria dela, assim, nossa, todo mundo falando que agora, né, eu vou ter o meu remédio de graça, sabe? Virou até comentário no setor, assim, que sorte que você deu, né? Você começou o tratamento, logo depois começou a receber a medicação, e aí eu acho que ela ficou ainda mais satisfeita, sabe? Com a questão do tratamento, por estar recebendo. E olhando, né, a preocupação das empresas aí com o mercado paralelo, eu acho que a gente tem muito, né, dentro do consultório, e que eu falo, assim, eu também gosto bem realista, né? Como eu estou no consultório, eu tenho pacientes que usavam, que subsidiavam, que pagavam, né, a medicação e que falaram, olha, para eu continuar meu tratamento, eu vou, né, ter que ir para outras medicações, porque eu não estou conseguindo mais pagar o meu tratamento. E aí perguntam o que a gente acha, você fala dos riscos. Por quê? A gente não tem certeza do que tem ali naquele frasco. Né? Teve até uma reportagem aí que ganhou notoriedade, falando que o que tinha no frasco das canetas aí de outros países era realmente o que estava descrito, só que a reportagem não foi tão bem desenhada, né? E trouxe isso como se existisse uma equivalência, né, entre as medicações. E a gente sabe que não, né? O fato do conteúdo realmente ser o que está descrito não quer dizer que a segurança da medicação foi adequada, o armazenamento, né? Porque como que essa pessoa está importando? Ela está importando com as questões todas, né, de temperatura, né? Está cuidando dessa questão da temperatura, onde que está guardando, né? Porque às vezes as pessoas trazem escondido, então onde, né? Não foram raras as reportagens de caneta na meia, na cueca, enfim, e, né, das situações piores possíveis. E é uma medicação injetável. Se você pensa numa medicação que é injetável, ela tem que ser estéril, né? Inclusive, é uma conversa que eu tenho com o paciente, mas por que tal remédio pode manipular e esse não? Eu falo, tem várias questões aí dentro, né? Uma delas é que é um medicamento, o que é mais manipulado, né, digamos assim, que tem de patente, né? Então a gente tem uma questão de patente que é real, que precisa ser cuidada. A gente tem a questão da biossegurança da medicação, de como que isso foi processado, e já tiveram sim medicamentos que, quando foi analisar o que tinha no frasco, tinha uma mistura com, né, mais de um tipo de análogo, insulina dentro do frasco, a substância diluída, e teve inclusive nesse estudo que falou, né, que o que tinha no frasco era realmente o que estava no frasco, que era 60% a mais do que a concentração descrita. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter um efeito adverso imenso, porque está usando um medicamento, né, numa dosagem muito acima do que deveria estar utilizando. Então, assim, são várias as questões, né, eu desencorajo completamente esse uso, né, e é um movimento que, assim, né, as próprias indústrias farmacêuticas, aí eu acho que também tem uma coisa do mercado, né, que ele vai se autorregulando. Então, se tem esse entrante, as pessoas aderindo, né, a essas medicações paralelas, eles começaram a perder mercado e entenderam que eles precisavam de melhorar o acesso, né? Então, algumas dessas grandes fabricantes estão fazendo campanhas para reduzir o custo de compra da medicação. Então, isso é uma coisa que realmente vem acontecendo, né? E que tomara que façam, porque a gente vai conseguir entregar um tratamento com mais segurança e mais acessível, né? E Felipe, fechando pelo lado construtivo, se dá para fazer isso bem feito, o que separa um programa seguro de uma bomba relógio? Que critérios, que governança, elegibilidade, acompanhamento multiprofissional, e não tratar apenas a caneta como uma solução isolada? Uma ótima pergunta, tá, Pilar? Acho que aqui a primeira pergunta que
o responsável pela estratégia de saúde ele tem que se fazer é qual é o objetivo, né, desse programa? Qual é o objetivo do subsídio? Qual é o objetivo de implantar um programa de qualidade de vida? Se questiona sobre a implantação de um subsídio medicamentoso, um análogo do GLP-1, pensando bem, de forma bem pragmática aqui, isso não é um diferencial para atração ou retenção de talentos, ok? É a grande discussão hoje, quando você está falando de remuneração, de benefícios, a gente está pensando muito sobre padronização de mercado, atração de pessoas. Então, esse não é o primeiro ímpeto que a gente está avaliando aqui de liberar os análogos do GLP-1. Né? É fácil, é intuitivo pensar nisso. O contador não vai decidir se ele vai entrar na companhia ou não, se tem um subsídio de mão já ou não. Né? Ele vai avaliar outros critérios provavelmente. Então, talvez aqui a gente esteja se questionando sobre percepção de qualidade de vida, né? Percepção de cuidado da companhia junto ao colaborador e, eventualmente, governança de custo, usando, inclusive, indicadores, como a Dérica bem colocou ali, de longo prazo. A gente está pensando aqui de redução de risco cardiovascular, osteomuscular, como a Dérica comentou. Então, a gente está discutindo outros ganhos na implantação de um programa desse porte, ok? O que é muito difícil hoje, que a Dérica bem comentou, quando a gente está no âmbito corporativo, a gente está discutindo muito medidas de curto prazo, pensando ali na rotatividade do colaborador. E quando você está pensando em risco cardiovascular, esse não é um risco que você vai enxergar agora. Vai enxergar daqui a 10 anos, você vai mensurar isso daqui a 10 anos. Então, no ato da implantação do programa, você tem que tomar muito cuidado com o que você pleiteia de resposta ao tratamento, porque isso pode não ser a resposta ao CEO, aos executivos, né, em relação a longo prazo, porque aquilo não vai se refletir em saving para a companhia propriamente dita. Eu estou falando aqui bem friamente aqui a parte pragmática que tem que pensar em business, né? Então, entendo que aqui a gente tem que tomar cuidado quando você vai implementar, para pensar no que você vai trazer também de volta. Então, ok, é percepção de valor. O colaborador está vendo ali que, nossa, a empresa está cuidando de mim, está me dando opções e oportunidades de cuidado. Ok, isso também é muito valioso. A gente está falando de pesquisa de clima, de cuidado no âmbito corporativo. Então, aqui eu diria que é a primeira pergunta que você tem que se fazer, ok? O segundo ponto que você tem que avaliar é que eu até não gosto tanto do termo programa, né? Até tem um artigo, acho que da Harvard Business Review, e depois eu compartilho por aqui o caso, mas discutindo até sobre a validade de programas de saúde corporativa, porque muitas vezes você está transferindo para o colaborador uma responsabilidade que às vezes deveria ser organizacional, né? Às vezes você está discutindo qualidade de vida, mas você não está dando abertura para o colaborador efetivamente trabalhar a qualidade de vida. E aí você se isenta da responsabilidade de mudar estratégias corporativas para jogar para o colaborador a responsabilidade, vou te dar uma caneta para emagrecer. Mas ali dá um espaço para fazer atividade física, mudar a alimentação, fazer terapia. Tá dando essa oportunidade? Enquanto isso, o refeitório está isso que eu ia falar. da empresa. As opções dentro da empresa são terríveis. Da máquina cheio de açúcar, né? Então, o que nós, como negócio, estamos fazendo também para fomentar a mudança de estilo de vida, tá? Então, programa, por assim dizer, eu sou algo crítico aqui, eu sei que é uma posição um pouco polêmica dentro do médico de trabalho, né? Mas eu diria que é para a gente converter... Aqui é para trazer assuntos polêmicos mesmo, é isso aí. Para colocar discussão. Eu acho que aqui, na verdade, é uma mudança do termo. Né? Então, ao invés de falar de programa, falar de estratégia. Porque não adianta você aplicar um programa de curto prazo e aí você ter uma melhora da qualidade de vida, do risco psicossocial, do risco cardiovascular em curto prazo. Você cessa aquele programa, começa uma nova turma, e aquela turma que passou, daqui a um ano, volta para o peso que estava antes, porque não, de fato, aderiu às mudanças do estilo de vida que eram pleiteadas ali. Então você perde a coerência de aplicação de um programa de qualidade de vida. Então quando você pensa em estratégia, é algo contínuo, é algo de longo prazo, e aqui tem uma coerência, porque acho que a gente não pode estigmatizar a pessoa que adere inicialmente à mudança de estilo de vida, mas em algum momento se desvirtua por qualquer motivo que seja. Porque a nossa vida é cheia dessas nuances, né? Então alguém na família adoece, às vezes a sua saúde própria não vai ser a sua prioridade naquele momento, às vezes você tem que cuidar de alguém em casa, às vezes você tem prioridades dentro do trabalho, dentro da sua formação. Então a pessoa pode se desvirtuar, não vai fazer atividade física, não vai se alimentar, e nós médicos temos uma responsabilidade de não crucificar a pessoa por ela estar fazendo isso, assim como a gente não faz isso com quem tem depressão refratária, né? Pessoa, às vezes você vai ter que ajustar a medicação, você vai ter que reintroduzir a medicação, você está num processo de desmame, e eu entendo que a obesidade é ser tratada da mesma forma. Não cito do programa, a pessoa estava excelente,
putz, daí desandou, você tentou acolher de novo, ela reaberiu. Então, a estratégia hoje que a gente não carimba isso como programa de saúde, mas a gente aderiu à sua versão saudável, que é o programa que a CADEC complementou, e deu a continuidade nele agora como a estratégia. As pessoas aparecem, fazem acompanhamento multidisciplinar, passa com diversos profissionais, passa com médico do trabalho, com nutricionista, com psicólogo, e tem todos os recursos para sustentar isso a longo prazo. Tá? Então a gente tem que ter coerência na ação e tem que ter resultado. Então, aqui, esse é pro olhar do negócio, a gente tem que dar algum resultado. E qual é esse resultado? Essa não é uma pergunta que a gente vai responder aqui, isso vai ser independente, né, para cada negócio. Né? Vai ser no custo, vai ser em mitigação de custos do plano de saúde, na forma de sinistro, vai ser em absenteísmo, mas aí, diria para você, pilantra, essa é a nuance que a gente vai ter que ter entre, né, dar um tiro no pé, ou fazer alguma coisa que vai agregar muito no negócio. E também pensar no custo. No custo, digo, a longo prazo, porque aquilo pode virar uma bomba financeira, tá? A gente estava falando aqui sobre aumento de 7% a cada 1% de pessoas que aderem ao Ativo Partida, né, no negócio. E a gente estava discutindo aqui que o perfil populacional brasileiro, né, quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando em torno de 30%, né, 35% aqui da população brasileira na faixa da obesidade. Então, você imagina se todo esse público resolve procurar o seu programa para entrar com subsídio. O que vai acontecer com o sinistro do benefício medicamentoso? Uma vez que você entra com esse subsídio, tirar é muito traumático. Porque daí você vai ter uma medida super impopular. Você foi lá fazer uma coisa para trazer visibilidade, popularidade no seu público, e aí dali deu um ano, você viu que estourou o seu sinistro. Falou, nossa, gente, deixa eu tirar isso daqui, que deu ruim. Certo. Que nem o impacto do downgrade do plano, né? Quando você vai ter que fazer um downgrade, né? E curiosidade, eu sei que você já tinha comentado, na empresa de vocês, o benefício é tanto para o titular quanto para o dependente. Isso. Os dois, né? Isso. A gente tem um modelo de desenho hoje, que eu acho que é interessante também para entender o impacto aqui e o cuidado que a gente tem, porque ele não tem teto de subsídio. Então, hoje, a prática de mercado, em grande parte, utiliza um teto mensal para o beneficiário ou para o grupo familiar, né? E a gente assumiu um perfil de benefício um pouco mais agressivo do que o mercado pratica, então, sem teto ali, em particular ali para o case da Comgás, e com subsídio que varia de 50% a 100%, aí depende da classe medicamentosa, depende da categoria salarial, a gente faz ali um cuidado social também de oferecer um subsídio maior para quem tem um perfil salarial menor, né, uma relação inversa ali para ter mais acessibilidade aos tratamentos. Por isso que a gestão é tão importante, né? No final das contas, ter uma gestão, ter um gestor médico, ele é muito mais econômico do que você deixar a conta vir. Porque a conta vem e vem rápido, porque o benefício farmácia, diferente do plano de saúde, que às vezes é no reajuste, para quem está no pré-pagamento, o farmácia é mensal. Ele é sempre um pós-pagamento e você paga a conta no mês. Então, o susto pode vir dentro do mês. Tem que acompanhar de perto. Não tem jeito. E a gente tem uma experiência no grupo também, que de algumas empresas do grupo, eu não estou falando aqui grupo compras, tá? Mas que fizeram o teste de implementar a Tisa Partida como uma medicação elegível a subsídio, né? Em menos de 6 meses, ela virou o top one de medicação, tanto para quantidade de caixas, quanto para quantidade de volume financeiro, né, investido ali da companhia. Então, E os outros desapareceram. Assim, os outros análogos desaparecem. É uma migração completa para Tizerpatida. E os custos escalaram também desse Escalaram em benefício? média de 30% a 40%. elas ficaram acima da Comgás, que não tem teto. E esse benefício continua em pé? Aí eu não sei te dizer se de fato, eu acredito que sim, né? Por enquanto, ainda sim, por decisão ali, eles ainda entendem que faz sentido, mas a gente olhando de fora, entende que em algum momento é um sinal já amarelo para vermelho, em algum momento eles vão ter que atuar. Mas, assim, sabe, eu acho que tem um lugar do médico, sabe, muitas vezes, de ter essa. Eu acho que pode ser complexo, né, no meio corporativo, mas até eu dentro do consultório, para muitos pacientes eu tenho essa conversa, sabe, sobre a escolha do análogo de GLP-1, porque um ponto é orientar o paciente, assim, sabe? Eu falo, ó, o custo da medicação, né, da medicação X é tal, da medicação Y é tal, seu tratamento não é um ciclo
de 3 meses, não é um ciclo de 6 meses, né? É um tratamento crônico, né? E que as pessoas elas não gostam muito dessa realidade, né? Mas que provavelmente para o resto da vida, talvez não em altas doses, né? Talvez a gente consiga reduzir um pouco a dose, mas na realidade também do consultório, muita gente quer usar durante um tempo e depois não, né? Vou fazer o que tem que fazer e vou conseguir tirar, mas é aquilo que o Felipe estava falando antes, né? E aí já abordando um pouco essa questão do reganho de peso, que é uma realidade, né? Assim, a obesidade ela causa, né, uma marca no metabolismo, a gente usa esse termo, né, numa marca metabólica, uma marca quase genética mesmo, assim, avaliando, né, células adiposas de uma pessoa que já teve obesidade e de uma pessoa que nunca teve, tem uma mudança, né? Quem já teve obesidade, a célula de gordura é como se ela ficasse treinada, preparada para reganhar gordura mais rapidamente do que de uma pessoa que nunca teve sobrepeso e obesidade, né? E a gente sabe, a vida flutua, a vida varia, né? A pessoa vai ter momentos que outras demandas talvez vão tirar ela do foco do exercício, do comer de forma mais saudável. Então, é um alerta, né, que eu faço para os pacientes e que eu acho que é importante que as empresas também tenham em mente, né? De, talvez até estabelecer dentro de um benefício, tá, o que a gente consegue aqui pagar no longo prazo, né? Talvez ter esse olhar, né? Ok, vamos dar o benefício, mas a gente não vai dar o padrão ouro, premium, mas a gente vai dar algo que talvez se sustente por mais tempo. E que já vai ajudar muito as pessoas, vai melhorar muito a qualidade de vida. E aí, óbvio, se a pessoa quiser, né, fazer algo fora daquilo, tudo bem também, né? Então, acho que cabe, sabe, para quem avalia colocar esse tipo de benefício, fazer isso. Porque eu tenho essa conversa com o paciente e tem muita gente que fala, realmente, né, cheguei aqui já dizendo que eu queria tal medicamento e entendi que o outro pode me servir. Eu falo, existe sempre, né, uma preocupação com o efeito colateral, porque eles têm, né, na prática ali as pessoas têm um relato que é diferente, e aí é manejo clínico, sabe? Talvez vai dar um pouco mais ali de trabalho para o médico, de orientar o paciente, né, com relação a ter um pouco mais de tolerância com a medicação, com os efeitos que ele tem, mas, mais uma vez, é um tratamento que é de longo prazo, o foco, né, a obesidade é maratona, né, não é corridinha curta, então guarda fôlego, guarda energia para você conseguir realmente, né, fazer aí no longo prazo como E precisa. foi exatamente a estratégia que a gente seguiu. Hoje a gente não dá o padrão ouro, mas a gente entrega até ali o antecessor ao padrão ouro. Então, e a gente orienta o nosso colaborador toda vez que vem um pedido em relação ao padrão ouro. Eu falo, olha, a gente tem subsídio até esse aqui, a partir desse não temos. Converse com o seu médico, veja se não há possibilidade de troca e etc. 80% dos médicos fazem a troca. Mas tem aquele 20% que fala, não, só pode ser esse, etc. e tal. E às vezes a pessoa nem tentou o outro. Exato, esse que é o ponto. E aí é decisão do paciente também, de custear, e eu também sempre reitero isso. Não é um tratamento de curto prazo. Se você entrar com a cabeça que será 6 meses, nem comece, porque não vai ser. Você precisa perdurar. Assim como saúde mental também. Que a gente tem superado esse mito, né? Tipo, vai tomar 3 meses de antidepressivo e vai resolver seu problema. Ainda bem isso a gente já tem evoluído bastante. Mas no tratamento de obesidade, acho que ainda a gente está engatinhando. As pessoas ainda acham que vão usar por um curto período e depois vão suspender e nunca mais usar a medicação e vão perdurar os efeitos positivos. Aniele, para a gente começar a encerrar aí esse lado clínico, qual que é a mensagem de equilíbrio que você deixa para quem está pensando nesse tema, tanto para o colaborador quanto para a empresa? Acho que até me antecipei um pouco, né, com relação a isso. Acho que para a empresa é muito ter esse olhar de que medicação sozinha não resolve, né? A gente precisa de ter a medicação aliada a um suporte em outras áreas, né? Ter médicos que vão fazer esse acompanhamento, que vão, né, entender onde o paciente está aderindo, onde não está, onde que está o desafio, ajudar o paciente a transpor essas barreiras, né, para ter mais resultados. O paciente entender, né, que não é chatice da empresa, em alguns momentos que a empresa vai ter regras, né, é para o próprio benefício, né, de quem está recebendo o benefício ali, o paciente. Então,
essa adesão, né, aos requisitos, seja, precisa de vir no psicólogo, precisa de ir no nutricionista, precisa de fazer atividade física, é porque realmente são coisas que vão melhorar o resultado do tratamento, né. Então, entender, tratar a obesidade é longo prazo, é uma doença complexa, que exige abordagem multidisciplinar e que precisa ter esse olhar, né, de o que que eu consigo sustentar em muito tempo, né. Eu sempre brinco com os pacientes, né, constância vem antes da perfeição, porque é esse acúmulo, né, de benefícios ao longo do tempo que vai entregar os resultados que a pessoa espera. Então esse olhar eu acho que vai mudar o resultado tanto para a empresa quanto para os pacientes. Dérica, e você? Se você tivesse que dar um único conselho para um gestor de RH que está avaliando se vai colocar esse benefício em pé ou não, qual seria esse conselho? Eu não estabeleceria de maneira alguma um programa de subsídio medicamentoso sem ter uma gestão técnica por trás. Seja ela de uma empresa parceira, de uma consultoria, ou seja ela interna. Mas é necessário uma gestão técnica. E, infelizmente, 99% dos gestores de RH não tratam isso como uma prioridade e não vai ser mesmo diante de todas as outras pautas de negócio. Então, é necessário ter alguém, uma equipe dedicada para fazer esse acompanhamento. Senão, infelizmente, a gente vai ter uma torneirinha ali aberta, escoando recursos, que são escassos no mundo corporativo, da forma inadequada, muitas vezes. E Felipe, sua vez. Qual é o maior aprendizado desse tema que você não quer deixar de compartilhar com quem está nos assistindo? Sempre se pautar em dados. Sempre. Para tudo. Antes de você tomar a decisão de qualquer estratégia de saúde, é necessário que você faça o levantamento do perfil da sua população e dedique um tempo para o planejamento, né? Então, mais importante do que a aplicação do programa, efetivamente, é o planejamento. E isso, a gente é muito rico em dados na medicina do trabalho, e infelizmente a gente não tem isso no core da nossa formação médica. Então, muito difícil você encontrar hoje médicos no mercado que saibam analisar dados, tendências, e você não precisa entrar no componente técnico especificamente do dado, de como construir o dado, mas, no mínimo, interpretação das informações que sua população te fornece é crucial. E dentro da medicina do trabalho, tem a aliança junto com o time de benefícios e olhando para plano de saúde, para benefício medicamentoso, a gente tem um rol de informações que nem a saúde pública hoje tem para cuidar de uma população, né, no âmbito epidemiológico aqui nacional. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. Para tomar decisão, estuda muito antes. Eu gostei muito do que a Dérica colocou, porque não são só os dados atuais, né, da fotografia de agora. Tem muito do planejamento, a empresa vai crescer, a empresa vai fazer um layoff, vai ter aí qual que é a previsão de inflação dos medicamentos, né, para colocar isso aí também no papel, né? Qual que é o ciclo que a gente vai avaliar, que vocês precisam avaliar o resultado, porque muito dos budgets de saúde das empresas é no ano, e o resultado tem que vir no ano, senão você não sustenta aquela ação para o próximo ano, né? A gente sabe dos desafios que tem o RH, né? Mas a gente, como especialista, né, como um consultor técnico ali para a empresa, foi muito bom trazer vocês aqui, até para dar exemplo para os nossos colegas médicos do trabalho, que a gente tem que chegar no CEO, né? O nosso tema, né, e a nossa propriedade de fazer uma apresentação e trazer os riscos, trazer os benefícios, em quanto tempo vai dar para analisar, é papel do médico do trabalho, né? Tem que ter esse posicionamento na empresa, né? E vocês são cases no mercado, né, do quanto até de tempo de empresa, né? São dois médicos aqui que estão há muito tempo na mesma empresa, subindo, né, em posições e criando essa maturidade de saúde. Então, os dados não podem ser apenas uma fotografia da realidade atual e tem que trazer previsibilidade de impacto da ação. E até assim, só para complementar do que dizer para a empresa que está pensando nisso, tem um movimento até no SUS que é de fazer ambulatórios
piloto mesmo. Então, tem 3 ambulatórios que estão começando pelos casos mais graves, sabe? E aí entender se a empresa quer, se não quer, talvez pegue, faça um recorte, né, da população que tem maior risco, talvez uma obesidade mais significativa, com mais comorbidade associada. Pode ser um ponto de partida também, né? Ao invés de talvez fazer um benefício já amplo, talvez fazer